Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa conversa, ao nosso bate-papo de hoje, que nós teremos daqui a alguns minutinhos a participação do nosso amigo, do nosso parceiro de trabalho, Dr. William. Só aguardando ele entrar ao vivo, né? Estamos só aguardando um pouquinho para que a gente consiga começar a conversar sobre esse assunto maravilhoso. Sei que é de interesse e importância relevante nos dias de hoje e que faz todo um embasamento para muitas coisas nos dias atuais. Então, é uma alegria muito grande receber ao vivo conosco Dr. William, diretamente de Bauru, São Paulo. Dr. William, grande amigo, é um prazer revê-lo depois de uma longa pandemia, né? De uma longa data. William, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, à nossa conversa de hoje à noite. Sinta-se extremamente à vontade. E é com muita alegria que eu te acolho. Um grande abraço e é muito bom te ver. Obrigado, Adélio. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui com vocês para que a gente troque algumas informações, né? E todos nós sabemos que essas informações são extremamente importantes para o nosso crescimento, o crescimento de cada um. Então, estamos aqui para a gente trocar a figurinha. Perfeito. Então, para quem vai nos acompanhar e não nos conhece ainda muito, eu sou Adélio Ouriço, terapeuta quântico, sou professor de homeostase quântica informacional, esse é o meu chapéu principal. Dr. William é um médico oncologista, mastologista, formado pela Unicamp, com doutorado em mastologia pela Unesp, médico legista, além de algumas outras coisas muito interessantes, né? É um médium de responsabilidade muito grande aí com o trabalho na área da doutrina espírita, é um espiritualista e com muito carinho, né? É meu professor, foi meu professor de anatomia, de fisiologia, dentro do curso de formação de terapeutas de homeostase quântica informacional. E é também meu colega, né? Que nós pautamos a mesma bandeira dentro da HQI. E é um prazer conversar com você, William, trazer um pouquinho, conhecer um pouquinho da sua experiência. O nosso objetivo aqui não vai ser falar de doenças, embora a sua especialização também é o câncer de mama, mas a tua visão um pouco diferente. Como que nós podemos, com as ferramentas que nós temos, e como você viu durante toda a tua trajetória, como que nós podemos integrar as ferramentas e ajudar mais as pessoas a elas buscarem a parte delas, né? Que é fazer os processos, mergulhar no autoconhecimento, tirando um pouquinho da visão da doença, mas entendendo que a doença existe e porque ela existe, existem causas. E às vezes as causas elas estão em camadinhas mais obscuras, né? Umas questões um pouco mais de inconsciente, algumas coisas que vêm junto com a nossa, digamos assim, a nossa formação informacional, que pode vir de outras áreas, como as nossas informações hereditárias, que passa pelo viés também da espiritualidade. E como é que nós podemos ver isso de uma forma integrativa, né? A provocação é muito grande, né? O tema é muito amplo. Eu sei que daria aí umas 10 lives para fazer. Tem muita gente com a expectativa, interessada em evoluirmos mais esse conteúdo. E eu prezo muito a integração.
Sempre, em todas as áreas, nós vamos ter formas de trazer à tona muitas informações que ajudam as pessoas. E hoje, mais do que nunca, o nosso momento, ele busca muito mais o nosso equilíbrio. E o nosso equilíbrio requer verificar, olhar em todas as áreas. Hoje se fala muito em espiritualidade, se fala muito nesse processo. Mas espiritualidade, né, William, não é uma coisa tão simplória. Ela exige um crescimento, uma dedicação, né? E, sobretudo, muito estudo, muito conhecimento. Tem que se buscar. Nós sabemos, né, que todos nós nascemos com alguns dons que são natos, inerentes ao ser humano. Um deles é a mediunidade. Né? Todos nós nascemos com mediunidade. Porém, como isso vai se manifestar, como isso é desenvolvido em cada pessoa, isso é uma individualidade. Mas pode ser uma ferramenta aliada à saúde emocional, mental, né? Física e em todos os âmbitos. Então, William, vou te deixar bem à vontade para você trazer um pouquinho da sua experiência, a sua mensagem e como que nossa ideia é nesses 50 minutos, como nós podemos transmitir para as pessoas que trabalhar essas áreas de forma integrada traz um grande avanço. O que você falou no início, né? Nosso crescimento, nossa evolução. Então, a partir do autoconhecimento, isso é possível. William, seja bem-vindo. Conta um pouquinho para nós da sua experiência, da sua história e nos deixa aí também a par desse conhecimento maravilhoso do trabalho que você desenvolve. E quero deixar aberto novamente o convite para você. Não foi possível, né? Durante a pandemia, estava quase pegando o avião para vir para o Sul, para passar uma semana conosco, né? Numa cruzada, fazer várias palestras em várias cidades nesta área aí, principalmente do mundo dos espíritos, né? Da doutrina espírita, da espiritualidade. Oxalá agora, né, as coisas mudam e nós podemos fazer um trabalho de muito bom resultado aqui no Sul. Sempre será bem-vindo. O dia que for possível, e isso vai colapsar, será muito bem acolhido aqui na Terra dos Gaúchos. Bem-vindo, William. Obrigado, Adélio. Primeiro, antes da gente começar a falar alguma coisa, eu queria só dar um aviso para vocês que aqui em Bauru está caindo assim um temporal. Então, se eventualmente a internet cair, a gente volta de novo, né? Porque aí entra o 4G e a gente volta. Vamos segurar ela, só vai cair depois da live. Mas assim, é realmente um prazer a gente estar aqui para conversar alguma coisa sobre isso que envolve toda essa espiritualidade, HQI e tudo que a gente aprende durante a vida, né? Como você falou, Adélio, a questão da integração das coisas é extremamente importante. Então, eu vejo, por exemplo, dentro da minha própria área, dentro da medicina, sem falar da espiritualidade, né? A integração entre as áreas da medicina é extremamente importante para que a gente aprenda alguma coisa e leve o melhor também para o paciente, né? Então, quando a gente procura trabalhar o processo de integração, a gente, na verdade, assim, vai se despir de todos os nossos dogmas, de todas as nossas trajetórias aí, né? De algumas coisas que a gente traz, alguns tabus, em prol do nosso crescimento e também do outro, daquele que está buscando alguma coisa. No caso, os processos de cura, né? E você falou para eu contar um pouquinho dessa minha experiência, né? De vida. E assim, eu, na verdade, sempre busquei esses processos integrativos. Desde criança, eu sempre realmente busquei o processo da integração entre essa questão da espiritualidade e a questão da ciência, né? Hoje, como eu trabalho envolvido com a questão da ciência, eu procuro aplicar realmente tudo que eu aprendi durante a minha vida, não só no campo da medicina, mas também no campo emocional, no campo da psicologia, com os cursos que a gente fez de terapias de vida passada,
e vários outros cursos, né? Que traz essa questão da parte emocional para que a gente possa realmente trabalhar o todo, porque isso que é importante. Quando a gente começa a trabalhar individualmente as pessoas, mas em processos isolados, nós não conseguimos fazer um fechamento do todo, né? E aí a gente deixa algumas pontas soltas para que as coisas voltem a se manifestar. Por exemplo, as doenças voltem a se manifestar, né? E o que a gente busca em relação a esses processos das curas quânticas, né? Das curas tanto na parte emocional quanto na parte da homeostase quântica, informacional, né? Na verdade, a gente tratar ali a causa, né? Desde ali da sua raiz, para que a gente realmente promova um processo curativo e não um processo de melhora só, né? E com os vários cursos que a gente frequentou, né? A gente vai angariando uma coisa aqui, outra coisa ali, e vai juntando tudo isso, né? Desde os controles mentais, né? Os cursos de controle mental, né? E aí vem toda essa questão da espiritualidade, né? E a espiritualidade, ela abre um leque muito grande para a gente de ação, tanto no campo de curativo, né? Quanto também na questão da orientação pessoal, a orientação, por exemplo, de pessoas com problemas emocionais, né? E é importante que a gente separe um pouquinho essa questão de mediunidade, né? Porque quando a gente fala em processos mediúnicos, as pessoas já têm a ideia da ligação com o espírito, né? É o espírito se manifestar, né? E, na verdade, a espiritualidade vai muito além disso e a mediunidade muito além disso, né? A mediunidade, na verdade, é a gente ser um intermediário entre uma coisa e outra coisa, entre uma pessoa e outra pessoa, né? E a gente usa essa espiritualidade para nos auxiliar também nesses processos mediúnicos, né? Nesses processos de interligação entre dois mundos, por exemplo, né? Mas se a gente pensar, nós aqui, isolados no nosso mundo particular, nós também temos integração entre vários mundos, aqueles mundos que estão dentro de nós mesmos, né? São situações que nós vivenciamos em épocas passadas, seja desta mesma vida, né? Enquanto criança, adolescente e adulto, nós promovemos esses processos de integração. Quando a gente busca também lá atrás, né, em situações vivenciadas em outras vidas, outras encarnações, para aqueles que são reencarnacionistas, né? Nós buscamos também lá dentro da nossa caixa mental, né? Esses gravados dentro de nós, para que a gente possa acessar e trabalhar no hoje aqui. Tanto que nós sofremos algumas consequências hoje de situações que nós presenciamos em épocas passadas e vidas anteriores, né? E fazendo você realmente essa integração entre tudo isso, a gente percebe que aquilo que nós estamos vivenciando hoje, ele não tem raiz única e exclusivamente no agora, mas ele tem raízes ali atrás, né? Que podem ser dessa vida e também de outras vidas. Quando a gente fala da espiritualidade, ela fornece para a gente alguns subsídios para que a gente possa entrar, então, em contato com essas vivências anteriores e trazer isso de uma forma não especulativa, né? Como às vezes pessoas querem fazer, quero fazer uma terapia de vida passada para saber o que eu fui na outra vida, né? Gente, na verdade, assim, pouco importa o que nós fomos na outra vida. Importa o que nós seremos nesta vida. Mas aquilo que nós trazemos na nossa bagagem espiritual, que nós guardamos lá, de tantas e tantas encarnações que nós passamos, isso sim é importante para que a gente agora, nesse processo que nós estamos vivendo, colha algumas formas, alguns materiais, para que a gente se melhore. O nosso objetivo aqui, na verdade, hoje, enquanto encarnados, é a nossa melhora interna, né? Promover realmente uma transformação em nós mesmos. E hoje, o que a gente vê também aí ligado, né, com a nossa querida HQI, né, que é a homeostase quântica informacional, na verdade é a gente fazer esse processo todo de integração e retirar algumas coisas, alguns traumas, algumas vivências que gravaram algumas coisas negativas no nosso eu e
que trazem hoje consequências para o nosso atual, para o nosso presente, né? E também para o nosso futuro, né? Então, Adélio, hoje, quando eu trabalho essa parte integrativa, né, dentro do processo de tratamento, mesmo na área médica, né, eu utilizo, sim, a parte da espiritualidade. Por quê? Quem não faz uma oração, por exemplo, né, para a espiritualidade superior, para Deus, para Jesus, para Maria, né, para que ela auxilie nos processos de cura daquela pessoa que vem buscar, né? Então, as pessoas que buscam fazem isso e nós também. Quando a gente se coloca como instrumentos da manifestação do amor divino, então nós abrimos um canal para que essa orientação possa vir, tanto a nível de nos orientar na conduta que nós temos para seguir, até como nós vamos conversar com a pessoa, como nós vamos dar uma notícia, né, às vezes não muito boa para uma pessoa, né, mas que promova o menos abalo possível na vida dela e que ela possa encarar aquilo como uma força e ela possa seguir adiante, né? Então, quando a gente busca esses processos, na verdade, nós estamos abrindo a porta para que a gente manifeste o nosso ser real, que é o nosso Cristo interno, né? Um ser integral, uma centelha divina que está aqui dentro, que está pronta para se manifestar, né? Dentro da própria espiritualidade, né? Trabalhando na espiritualidade, que eu trabalho isso desde os meus 15 anos de idade, né? Faz um pouquinho de tempo só, né? Hoje, essa semana, eu fiz 59 anos, né? Então, faz um pouquinho de tempo aí. Mas dentro dessa espiritualidade, também, a gente também precisa ter o processo de compreensão para que a gente possa atuar de maneira certa, né? De maneira mais assertiva, né? Como você mesmo disse isso, né? Essa questão da espiritualidade é você, na verdade, estar promovendo um trabalho próprio, interno. E até quando a gente se promove como um auxiliar de Jesus aqui nessa terra, né? Auxiliando essas pessoas, nós, na verdade, estamos sendo os primeiros beneficiados. Porque cada orientação que a gente transmite ou cada forma de auxílio que a gente dá para o outro, nós temos que primeiro aproveitar para nós mesmos, para promover os nossos processos de melhora íntima, né, de transformação, que é o que nós viemos fazer aqui nessa terra, nos melhorarmos, né? E à medida que o tempo vai passando, a gente vai realmente se conhecendo um pouquinho mais e vai promovendo esses processos de transformação. Claro que muitas vezes nós erramos, né? E isso não é, eu falo, não é todos os dias, são todos os minutos da nossa vida, porque nós erramos em palavra, em pensamento, em atitudes, né? Mas o mais importante é nós estarmos dispostos a olhar para aquilo, reconhecer qual foi aquele erro e trabalhar em cima de um novo acerto, né? E não, na verdade, de um novo erro, mas uma transformação, é uma mudança, né? É uma mudança de estado, né? Quando eu conheci na verdade, todos os campos, né? Mas quando eu conheci a espiritualidade, me trouxe realmente uma vontade muito grande de me conhecer um pouco melhor, de promover os processos de tratamento em mim mesmo e auxiliar as outras pessoas também. E quando eu conheci a homeostase, né, a HQI, também foi exatamente isso, né? Meu primeiro contato foi uma palestra do nosso querido professor Sérgio, né? E eu só assisti a palestra, porque eu não tinha tempo, né, naquela semana de fazer o curso. Mas, assim, eu chegando em casa, eu já coloquei em prática aquilo que eu aprendi na palestra, que era uma coisa básica. Mas eu sempre falo que para que a gente fale para o outro de alguma coisa, nós temos que ter vivenciado isso. Isso é extremamente importante. Embora a gente não seja os donos da verdade, porque nós estamos aprendendo a cada minuto da nossa vida e revendo muitas coisas na nossa vida, né? Nós temos que colocar em prática na nossa vida para falar para o outro, olha, eu fiz e dá certo, vamos tentar junto, né? Então, a homeostase traz isso para a gente, uma abertura muito grande para que a gente se conheça, observe para dentro da gente mesmo aquilo que a gente precisa mudar, transformar. E o que eu achei mais interessante, que ela promove esses processos de transformação, não, na verdade, te colocando
numa situação de coitado ou de agressor, daquele que está realmente lá embaixo, né? Não, ela te coloca, na verdade, como uma forma de você se conhecer e de se impor como ser humano e um ser especial, como nós somos criados. Uma centelha divina a serviço do mestre aqui, nessa escola terrena, né? Então, nesse sentido, eu acho que tudo realmente se integra, né? Essa questão da espiritualidade, o trabalho físico que a gente tem e o trabalho dessa maravilha aí que é a homeostase quântica, né? Mais ou menos isso aí que a gente procura fazer no nosso dia a dia, né? Perfeito, doutor William. E você trouxe algumas colocações que eu vou voltar, que eu acho muito importante. Quando você fala, por exemplo, em vidas passadas, né, que traz para nós muitas informações nessa área integrativa, mas o que às vezes a gente percebe é que algumas pessoas, quando buscam isso, elas ficam presas a essa área das vidas passadas. O nosso foco, mais ou menos, é pegar isso, buscar as informações, mas trazer, resgatar isso, não deixar as pessoas a ficarem sempre em torno daquilo, porque senão isso se torna, às vezes, até uma muleta, né? Para não progredir, para não transformar. Então, buscar essas informações é fundamental, mas não viver somente nesse processo, não é? Sim. Trazer ele para a realidade, e é aí que entra uma das partes da integração da HQI para fazer esse belo trabalho. Usar essas informações, mas não deixar com que a pessoa fique presa a esse passado. Senão, ela não evolui muito, não é? E Nessa é isso, né? questão, né, Délio, que você colocou, que é extremamente importante, quando eu fui fazer, eu fiz uma pós-graduação em terapia de vida passada pela Sociedade Brasileira de TVP, né? Foi extremamente importante porque a gente passou a conhecer os fundamentos disso, né? E o mais importante que eu sempre falo, né? O mais importante não é conhecer o que você foi, mas conhecer o processo de reprogramação, para que você não volte a incidir nos repetecos da vida, né? E Perfeito. nos vários erros. Então, é você reconhecer ali e trabalhar aquela informação que você coloca, né? Como uma fonte de transformação e não como uma coisa que vai te estagnar, né? E fazer com que você fique choramingando as coisas que você realizou tempos atrás, né? Exatamente isso que você disse, né? Perfeito. Gratidão pela complementação, que agora acho que ficou muito, muito melhor, muito fácil para as pessoas entenderem. E a mesma coisa quando você trouxe, né? Nós todos erramos a todo minuto, a toda hora, né? A questão é, nós vamos fazer um novo acerto. Nós vamos aprender com aquilo que erramos, né? Mas a HQI nos dá uma força maior ainda, por quê? Porque nós conseguimos pegar aqueles erros e aquilo que gerou negativo diante daqueles erros, nós também eliminarmos, para não deixar no processo de somatização para algo para frente. Então, é mais uma etapa que isso nos gera, né? Além de transformar num conhecimento sobre aquilo que nós possamos ter não feito da melhor forma, mas tudo aquilo que nós olharmos como um erro, ele vai deixar alguma marca, alguma sequela, alguma somatização. E aí a HQI vem e limpa isso, né? Elimina, não deixa. Então, um novo acerto é um acerto pleno, que poderá ser também algo que promova um erro lá na frente. Mas sabendo trabalhar isso, a vida fica mais leve ou fica mais saudável. É nesse sentido que eu queria trazer. Muito bem. Vou aproveitar para parabenizar você pelos 59 anos, né? Que o novo ciclo seja maravilhoso e que você tenha muitos e muitos novos ciclos para frente, para dividir todo esse conhecimento maravilhoso que você tem, essa experiência, né? E pegando esse viés da somatização, né, dentro da sua atividade clínica, eu sei que você é um médico diferenciado. Eu tive a oportunidade de presenciar isso nas tuas aulas, no convívio contigo. E como médico, você tende a observar
o que pode ter somatizado, né, nas questões físicas, nas doenças, né? E ao menos orientar, trabalhar a pessoa a reconhecer isso, a buscar para integrar junto. Isso muda os resultados clinicamente com as pessoas, William? Muda muito. Eu, assim, dentro da prática clínica, né, eu não consigo trabalhar isoladamente, porque eu acho que o paciente é um todo, né? E eu acho que nós também, como terapeutas e como um médico, um psicólogo, nós precisamos respeitar também a posição do outro e tomar cuidado também para que a gente não invada a vida do outro, né? Porque de repente o outro pode se sentir ameaçado, né? Nas questões que ele construiu para a vida dele, né? E de repente a gente vai estar atuando daquela forma ali, né? Então eu acho que sempre existe a forma certa de você falar. Então eu costumo dizer que, por exemplo, você falar para um paciente, olha, a senhora está com câncer de mama, é uma coisa, e a outra coisa é você falar para o paciente, olha, a senhora está com um tumorzinho de mama que não é benigno, ele é um tumorzinho maligno, né? Nós falamos a mesma coisa, mas de uma forma menos impactante, né? Isso tem uma repercussão muito grande na forma como você vai encarar a doença e como você vai tratar. Então, quando você está exercendo o seu papel de médico, né, de psicólogo, enfim, nós precisamos ter esse feeling de como nós vamos conduzir essa ideia para o paciente, para que ele tome aquilo para ele, não como uma sentença de morte, mas como uma oportunidade de vida e de ressurgimento do seu eu verdadeiro, né? Então, são formas diferentes da gente encarar e observar as coisas, né? E quando você fala da HQI, né, Adélio, essa questão importantíssima é a questão do eliminar, né? Então, eu aprendi, e por isso que eu acho que nós vamos juntando e integrando tudo, que nós, através do nosso campo mental, nosso campo telepático, né, nós conseguimos conversar também com o outro, embora ele nem precise perceber isso, né, essa conversa. Então, por exemplo, durante um tratamento, você pode enviar suas vibrações positivas para aquela pessoa, né, para que ela possa ser curada, possa ser tratada, né? Por exemplo, quando eu saio de casa para ir fazer minhas cirurgias, a minha oração costumo falar para o pessoal que assim, é no carro, eu não tenho tempo de parar para ficar orando, né? É no carro ali, dinamicamente, né? Por quê? Porque, na verdade, nós precisamos estar conectados com o todo, né? E se você estiver conectado com o todo, isso acontece de uma maneira rápida, quântica. É exatamente naquele momento, né? Então, eu, quando estou saindo para fazer minhas cirurgias, minhas coisas, eu me conecto com Deus. Falo, Deus, estou indo operar fulano, fulano, fulano. Pega as minhas mãos e opera através de mim, né? Então, você abre o seu campo mental, o seu campo espiritual, para que você possa ser realmente um canal da manifestação do amor de Deus. Você utiliza os seus conhecimentos da Terra, os seus conhecimentos científicos, né? Mas você abre para que a espiritualidade possa fazer também, junto com você, aquele trabalho da melhor forma possível para o outro, né? E isso é uma forma integrativa também, né? Perfeito. Duas coisas importantes. Uma me fez lembrar de alguns atendimentos de pessoas, onde que eu gostaria que a maior parte, ou o quão número maior possível de médicos pudessem ouvir o que você falou há pouco, a questão de como falar para o paciente, de como comunicar ao paciente, ou de como dar a pior notícia ao paciente, às vezes acaba gerando um trauma muito grande. Às vezes, na família, nos acompanhantes, em todo aquele amparato de família. Eu tenho atendido alguns casos que, a partir do contato desse momento, gera algo muito ruim. Então, essa habilidade que você trouxe, concordo plenamente, é fundamental para a qualidade de vida e a recuperação mais rápida, né,
do paciente, o enfrentamento daquilo que ele precisa. Isso é, sem dúvida, uma das coisas muito importantes, né? Que podem gerar algo muito negativo. Muito bem. Quanto a sua conexão que você fala, é tão maravilhoso e a gente pergunta, e ainda tem pessoas que acham que não dá para conversar com Deus, né? Deus não conversa com a gente, né? Que coisa maravilhosa. E o que você traz também é um conceito, já está dentro do conceito, isso de nós podermos ajudar as outras pessoas, mesmo a longa distância, quando você usa a questão da telepatia, né, do conceito de telepatia, mas nós, tecnicamente, dentro da KQI, nós temos a ferramenta, né, que nos ajuda a utilizar muito esse campo quântico, que se chama a não localidade, né? Tudo está na não localidade, tudo está nesse emaranhamento, né? Com todas as consciências, nós somos um, todos nós estamos interligados, independente em que área ou em que lugar do universo, do planeta estejam as pessoas, nós estamos, de alguma forma, emaranhados, integrados nessas consciências. Então, quando se faz essa conexão com amor, né, que se faz com toda a intenção de ajudar, isso dá resultados, né? Nós temos N provas, né, de que funciona isso, William, e é maravilhoso. É o que também se usa muito, né, na questão do desdobramento, né? Então, eu sei que tem pessoas nos assistindo, William, que talvez nem imagine, né? Mas às vezes, por um desdobramento, num auxílio, essa pessoa conseguiu reverter algo, melhorar algo, né? Que até aí, então, não tinha tido os resultados, nem imaginava. Então, o que eu quero trazer com isso, né, doutor William, que existem N ferramentas, não só materiais para ajudar as pessoas, para tratar, né? E principalmente nesse contexto, trabalhando com HQI na não localidade. Eu sou suspeito de falar, né, como terapeuta, né? Você está puxando a brasa para o passado, né, William? Mas sabemos que ajudamos muitas pessoas, dá resultado mesmo. Então, são questões de ciência, né? Nós não estamos falando aqui meras possibilidades, nós estamos trazendo ciência, né? Que é uma ferramenta da HQI que faz esse processo, né, de integração, de interligação entre, digamos assim, os mundos paralelos, né? Poderíamos falar em outros termos, mas vamos mantendo assim de que as pessoas consigam entender todo esse processo, né? Sim. Então, o que eu falei da ferramenta, né, de desdobramento, existe muito, né, dentro do trabalho também. Isso são tudo integração. Então, quando nós falamos aqui também espiritualidade, nós não estamos falando somente da mediunidade, nós não estamos falando aqui da doutrina espírita em específico. Nós estamos abordando porque é uma das áreas, né, de muito conhecimento e um trabalho maravilhoso do Dr. William. Mas quando ele fala naquele conceito, né, quando fala no conceito de fazer ou de seguir o que um dos mestres, o nosso mestre Jesus, sempre pregou e sempre fala, né? Se nós só ouvirmos e praticarmos aquilo, já gera um monte de alterações, de coisas positivas, né? Resultados. Mas isso pode ser feito dentro de qualquer filosofia, dentro de qualquer, né, filosofia, religião, qualquer, todas elas vão ter essa oportunidade de ter esse viés. Visto que espiritualidade é o todo, né? Espiritualidade é o todo, né? As religiões, os dogmas, tudo que está envolvido, cada um vai ter um conjunto de crenças, e às vezes são até limitantes, mas elas são válidas, extremamente válidas, e respeitamos todas elas, né? Dentro de cada um, de cada área. Hoje nós estamos abordando um pouquinho mais essa área, que é maravilhosa, e temos muitas pessoas trabalhando nisso, e o que eu percebo, principalmente, é cada vez mais um desenvolvimento muito maior, muitas pessoas buscando entender os seus processos, por que estão se abrindo mais, por que o nível de sensibilidade, doutor William, a sensibilidade está aumentando muito.
Então, as pessoas, Sim. eu falo isso porque muitas pessoas chegam com dificuldade de trabalhar a mediunidade. Algumas até expressam como algo assim, de muito sofrimento, ou às vezes de muito desgaste. Mas tudo isso está dentro do entendimento, porque há um equilíbrio, né? A mediunidade, na verdade, ela busca um equilíbrio mental, emocional, para se poder trabalhar, né? Para se desenvolver isso. Então, talvez nesse processo, para essas pessoas que estão despertando nesse viés, William, qual é a tua sugestão, qual é a tua observação para que as pessoas tenham mais tranquilidade para trabalhar com esse processo? Eu acho que essa questão da mediunidade, Adélio, quando você coloca, né, sobre essa questão do desgaste, né, e várias outras crenças que às vezes as pessoas têm, né, eu digo assim, olha, quando a gente trabalha a mediunidade com amor, então ela se torna uma coisa maravilhosa, né, e um crescimento na nossa vida. A mediunidade exercida sem amor, ela, na verdade, é como uma construção sem alicerce. Um vento mais forte pode derrubar, né? Então, nós nos fortalecemos nessa espiritualização. Então, é isso que você falou de Jesus, que a gente usa muito, né? Essa questão de Jesus, porque Jesus era assim universal, então ele está realmente em todas as religiões aí, né? Às vezes com denominações diferentes, né? Mas está em Exatamente. todas as religiões, então a gente consegue abranger vários corações, né? E isso é importante para que a gente realmente se conecte com a luz. Quando nós estamos falando da espiritualidade, nós estamos buscando nos conectar com a luz divina, né? E a luz do nosso Criador. E cada religião determina de uma forma, né? De uma certa forma. E aí eu coloco para vocês, quando a gente coloca o nosso eu a serviço do nosso mestre, então esse desenvolver, esse trabalhar a mediunidade, né? Ele simplesmente se transforma numa coisa maravilhosa. Por quê? O fato de você estar conversando com uma pessoa e passando um bom conselho, você está impondo a mão e doando a sua energia para o outro, né? Ou você está dando um sorriso para o outro, passando amor, você está sendo um médium transmissor de energia positiva para aquela pessoa, né? Existem várias formas de exercer essa mediunidade, né? E eu falo, comecei isso por volta lá dos 15 anos, esse trabalho, e eu falo que cada vez mais eu me sinto muito melhor, né? Não me sinto cansado em nada, né? Sem desgaste nenhum de energia, nada. Nós temos um trabalho que nós realizamos às terças-feiras, que é um trabalho de fluidoterapia, né? Onde a gente vai trabalhar a parte mediúnica mesmo, né? E aí, nesse trabalho, Adélio, eu faço uma integração muito interessante da HQI com esse trabalho mediúnico, né? Porque nesse trabalho da fluidoterapia, às vezes, em algumas determinadas situações onde você tem traumas mais profundos das pessoas, nem sempre dá para você explicar tudo isso para as pessoas, né? Tem vários entendimentos ali. Então, o que acontece? Na verdade, a gente promove um desdobramento das multipersonalidades daquela pessoa, e aí eu trabalho a HQI nessa pessoa desdobrada. Então, eu trabalho os comandos quânticos, né? Nesse campo mental e energético dessa pessoa, enquanto desdobrada, né? Para que ela volte a ter consciência de si mesmo e encare a vida de uma forma diferente. Então, às vezes, traumas que ela tem lá de outras vidas, né, a gente mostra para ela isso todo no campo mental. A gente mostra para ela que não existe mais necessidade dela trazer aquilo para essa situação de hoje, que aquilo já passou. Então, aquilo acabou, né? Você realmente deleta isso da vida dela, né? Mas na forma do campo mental. Porque talvez se você for conversar especificamente com aquela pessoa, né, a nível consciente, pode existir as resistências, né? Então, por que não utilizar essas ferramentas maravilhosas que a gente aprendeu em todos os campos de trabalho nosso?
né? Então, é utilizar isso lá no seu campo de trabalho. Então, quando eu estou fazendo esse trabalho mediúnico, lá o tratamento, né, que a gente faz, esse tratamento espiritual, a gente utiliza, sim, essas ferramentas também para que essa pessoa consiga se libertar, né? Esse eu dela, esse espírito dela, né, consiga se libertar de todas essas amarras do passado e ela tenha uma vida adiante de reconstruções, né? De reprogramações. Então, para que ela possa enxergar a vida de uma forma diferente, né? E é muito interessante a gente observar os resultados disso, principalmente nos campos mentais, né? Nos trabalhos de depressão, de angústias, de tristezas gravadas, às vezes profundamente, né? E que trazem grandes marcas no nosso campo físico também, né? E nós sabemos que esse descontrole energético marca o nosso perispírito, né? E isso faz com que a gente manifeste algumas doenças, algumas situações que são situações, às vezes, importantes na vida daquela pessoa, né? Então, abrir esse campo faz com que a pessoa se enxergue também de uma forma diferente. E aí ela queira trabalhar o seu eu. Ou seja, ela queira perceber alguma coisa que estava errada que ela pode modificar. Ela pode se transformar. Então, o trabalho de auxílio ao outro, ele tem que ser um trabalho assim. Eu dou para que você melhore, mas juntos nós vamos capinar o terreno, entendeu? Então, não é só um trabalho do outro, é um trabalho em conjunto, né? E quando a gente faz isso, na verdade, a gente percebe que as forças, elas se multiplicam. A espiritualidade está ali junto, atuando, e isso em todas as religiões nós podemos ver, né, Adélio? Não é em uma específica, né? A gente tem N variações aí de atuação da espiritualidade nas diversas religiões, com denominações diferentes, né? O Espírito Santo, enfim, né? Várias denominações. Mas o objetivo é único, né? A melhora completa do ser como um ser integral, né? Como ele tem que ser mesmo, né? Que maravilha, William. Pode botar na tua agenda, quando você vier para o Sul, vai ter um trabalho legal aqui, né? Nós Vamos estamos ver. aqui no Sul, estamos construindo um trabalho também de integração exatamente nessa área. E é muito interessante essa integração de HQ com mediunidade. E talvez existe um ganho nisso, né, William? Porque nós sempre falamos dentro da HQI que você pode desconstruir e construir o que você imaginar, né? Porque Sim, são as informações que criaram essa realidade. E o fundamental não é você acreditar naquilo que nós trabalhamos, ou não precisa acreditar na técnica, na metodologia da HQI ou no terapeuta, não é? Mas tem que querer. E nesse viés que você está colocando, Dr. William, nessa área principalmente, por que que não sei se é mais fácil de trabalhar, mas a pessoa que vai a busca, por exemplo, dentro da doutrina espírita, vai dentro de uma casa espírita ou vai dentro buscando uma orientação, ela já está querendo. Mas é o que sim, você trata. Às vezes ela conscientemente ela tem dificuldades de abrir aquilo, às vezes nem consegue saber exatamente de onde vem. Então esse trabalho, essa habilidade junto à atividade mediúnica é que pode fazer a grande diferença. Porque eu sim. imagino que depois que faz, nesse contexto de desdobramento, né, essa pessoa, quando ela volta, possivelmente ela está disposta a trabalhar outras coisas, né, mais pontuais, conscientes, de que quando ela chegou não faria, não é? Com Então, certeza. isso dá um ganho muito grande. Não? Parabéns pelo teu trabalho e vamos integrando, vamos desenvolvendo. Oxalá, né? Cada vez mais se possa contribuir com as pessoas que querem mesmo, consigam entender isso de forma muito séria, né? E nessas áreas, principalmente o trabalho todo, né? Essa integração dentro de centros ou casas espíritas, né? São no amor e na caridade, né? Então, é um trabalho de beneficência para que as pessoas consigam melhorar a sua qualidade de vida e, ao menos, Deus deu nessa nossa vida para sermos felizes, não é assim? Sim, Então, para nós exatamente. termos,
É o que se busca, o equilíbrio. Se nós não estamos felizes, alguma coisa saiu fora do equilíbrio. Nós temos que buscar o que é, trazer, centrar, e para que possamos a cada dia desenvolver uma qualidade de vida melhor. Então, eu E acho, eu não sei, doutor William, mas eu vejo que, mesmo falando de religiões, né, cada uma prega a sua forma, eu não sei se é a minha percepção ou não, mas eu acho que essa área do mundo dos espíritos, essa área da doutrina espírita, ela é mais aberta a se poder trabalhar, ou não? Eu acho que sim, né? eu acho que sim, ela dá uma abertura um pouco maior para a gente, né? Mas isso a gente encontra também em outras religiões, né? E eu acho que as pessoas não precisam necessariamente, né, mudar de religião, mas elas Não. precisam estar abertas, né, à conscientização interna, né? Santo Agostinho, né, segundo o Evangelho, que ele fazia, né? Durante o período de vida dele, quando ele terminava o dia, ele fazia uma retrospectiva de tudo que tinha acontecido e o que ele poderia ter feito diferente, né? E aí ele foi construindo processos, né? E chegou a uma santificação, né? Então, em todos os campos nós podemos fazer isso, mas nós precisamos estar abertos, né? E é muito importante a gente colocar, eu acho que isso é extremamente importante, a gente colocar assim, muito próximo da gente. Às vezes as pessoas ouvem a gente falar isso, falar sobre a espiritualidade, ou as coisas que acontecem, e as pessoas sentem que é uma coisa tão longe delas, né? Uma coisa que está aquém daquilo que você pode conseguir. E eu falo para vocês que isso está assim dentro de nós mesmos, né? Está muito próximo. Nós só precisamos realmente assim nos abrir para isso, né? Para que toda essa espiritualidade, independente de religião, que ela possa realmente fluir na nossa vida. E eu falo assim, né, gente? A nossa vida aqui, né, nesse planeta, ela realmente é uma vida que, às vezes, de atribulações, de um monte de coisas ali, mas ela não precisa ser assim. Nós construímos assim, mas ela não precisa ser assim. Isso que você colocou para a gente, da felicidade, foi o que nós viemos fazer aqui. Nós viemos aqui para sermos felizes, para exercitar a nossa felicidade. Por que é que nós vamos nos cobrir de um monte de mágoas, tristezas, rancores na nossa vida e embutir tudo dentro, né? Como se nós estivéssemos dentro de uma castanha fechada, vivenciando os nossos males ali próprios, né? Se a gente pode abrir essa castanha, né? Para que essa luz divina possa entrar e nos auxiliar nesse processo nosso de regeneração, de mudança e de transformação. E aproveitando que nós estamos num momento grande de transformação, de mudança do nosso planeta, né, Adélio? Trazendo a conscientização das pessoas, hoje a gente vê que as pessoas buscam essa conscientização. E isso realmente é buscar a luz, né? Você acreditar que existe realmente algum porquê de estarmos aqui, né? E eu falo que, olha, essa conexão divina, desde que eu conheci a HQI, né? Esses processos informacionais. Eu nunca mais fiz uma palestra, por exemplo, indo lá, simplesmente vou lá fazer uma palestra. Não. Antes, né, o que eu faço? Me conecto lá com a não localidade, né? De uma forma, eu sempre peço assim, me conecto com a não, localidade para que eu expresse aquilo que os corações dos meus irmãos estão necessitando na noite de hoje. Tanto quando eu vou montar uma palestra, o pessoal liga aqui para mim, qual é o tema da palestra? Eu não sei ainda, eu vou saber só no dia, né? Porque realmente surge no dia. E às vezes na hora muda também, né? Porque na verdade nós estamos a serviço da espiritualidade, né? Para que aconteça o melhor. Agora, quando a gente faz uma coisa assim fechada, né? Empacotada, né? Na verdade, nós vamos transmitir de uma forma importante também para o outro, né? Mas quando a gente se abre para o universo, então a gente consegue atingir mais facilmente os corações e os corações sentem que nós que estamos ali falando, nós também estamos tentando. Não é, a gente não tem que endeusar o outro, né? Na verdade, nós temos que nos colocar também como aprendizes. Nós estamos a cada instante aprendendo alguma coisa que vai reformular na nossa vida e colocar em prática no nosso dia a dia, né? E essa forma da gente se entregar para o amor divino
faz que a gente tenha realmente uma nova visão. E a gente queira que o mundo se transforme. Lembrar que se nós queremos um mundo bem melhor, nós temos que fazer parte desse mundo bem melhor. Então ele começa aqui dentro, dentro de nós, para que a gente possa projetar isso. Aí ao nosso redor, as pessoas vão percebendo as mudanças, também vão querer mudar, e isso, gradativamente, a gente vai aumentando, né? Uma forma de contaminar o outro com uma coisa boa, né? É isso. Olha que legal, né, William? Um bate-papo entre dois quânticos aí, né? Adélio, como é que vai ser a live? Vai ser pergunta e resposta? Como vai ser? Eu não sei. Vai ser o melhor. Eu acho que as pessoas estão gostando desse bate-papo, porque a gente trouxe alguns pontos profundos que merecem muita atenção, né? Não é a quantidade de conteúdo que nós temos que desenvolver, mas dar a mensagem de realmente tocar o coração. É um trabalho diferenciado, é um trabalho diferenciado, mas olha, tudo é feito por amor. Nós aprendemos com o nosso saudoso professor Sérgio, né? Nós nos amamos, nós somos seres divinos, temos a centelha divina dentro de nós, então nós temos que fazer tudo por amor e com amor, não é? E isso tudo gera. Então é isso aí, nossa conversa foi derivando para assuntos importantes, né? Um momento realmente de transformação da humanidade. Não existe acaso, nem o que acontece com a humanidade. O que nós enfrentamos ou passamos nesses últimos anos não tem acaso, né? Existe uma sincronicidade toda nas nossas consciências, e é por aí que vem. Por isso que nós temos que entender é como ajustar da melhor forma a nossa consciência para que a gente consiga eliminar, tirar todas as ecas que estão ali dentro, né? Permanecer o bom e a partir daí construir um mundo melhor, um mundo de relacionamento, um mundo onde nós possamos não entender e nunca ser um eu isolado, né? Nós vamos aprender a partir do egoísmo, né? Transformar isso num crescimento coletivo. Então, quando ainda é bastante novo e talvez um pouco difícil as pessoas entenderem esse conceito tão lindo da HQI, que é esse movimento por amor, né? Talvez nem você imaginasse acessar uma ferramenta dessas há, sei lá, 10 anos atrás, né? E muda a vida. Eu também acessei isso em 2000 embora de muitas, né, de muitas técnicas e metodologias modernas, em 2010 eu acessei, conheci o professor Sérgio e, que nem você, William, numa pequena palestra eu percebi, para mim, é como se tivesse assim, visto a criação da realidade de uma forma muito simples, né? Existe o Criador, ele criou, ele não deu tudo, mas também nos deu a forma de acessar isso, né? Então, é aquela velha máxima, né? Deus nos deu a vida perfeita, mas nos deu escolhas e deu o livre-arbítrio. As escolhas que nós fizemos, através do nosso livre-arbítrio, determina o que nós precisamos, né? Mudar, melhorar e avançar. Né? E quando Doutor você William, fala, Adélio, sobre essa questão de se ajustar, né? Isso é uma coisa extremamente importante, né? Há muito tempo atrás, um amigo espiritual nosso, que eu gosto sempre de citar, que é o Pai Jacó, ele falava para a gente: filhos, quando vocês vão fazer alguma coisa, estejam por inteiro naquilo que vocês vão fazer. Então, se ajuste àquela realidade. Se você vai dirigir o carro, entra no carro por inteiro, para dirigir realmente ajustado, né? Senão, de repente, o que a gente acontece? Entra dentro do carro para dirigir, você está fazendo outras coisas, pensando em outras coisas, de repente bate o carro, né? E nós estamos dirigindo o nosso carro aqui. Então, temos que nos ajustar com esse universo maravilhoso para que a gente possa realmente manifestar essa vida divina, né? A teoria holoinformacional da consciência, que fala para a gente sobre essa ligação contínua com o nosso eu maior, né? Com a espiritualidade maior, com a não localidade,
traz isso para a gente, né? Então, é aquilo que eu falei, estar conectado não mais precisa que você pare ali meia hora, uma hora no dia para fazer sua oração, não. A oração é agora, né? Deus, é isso, acabou, já está ligado, né? Eu costumo falar, o pessoal manda no WhatsApp, os grupos, né, de mensagens, né? Manda, por favor, faz oração para mim e tal. E eu falo para o pessoal assim, gente, eu não paro para fazer oração. É que no momento que eu li aquela mensagem, já está feita a Já oração, está feito. já conectou, né? E aí, e você vê que realmente é assim, que as pessoas respondem depois, né? E você já fez essa conexão. Mas todos nós temos essa possibilidade de estarmos conectados com o divino, né? Temos que realmente dar abertura para isso, para que a gente realmente queira estar conectado com o divino, né? Às vezes nós não precisamos dar retorno por escrito, né? Quando pediu ajuda, né, já está recebendo. Nós já estamos na localidade trabalhando, é sempre assim, né? É É, isso que as pessoas às vezes precisam entender um pouquinho. Às vezes a carência, né, todo aquele processo da confiança, né? Mas pode ficar tranquilo. É exatamente isso, William. Gratidão por essa tua colocação, essa tua explanação de ajuste. E a teoria da informação da consciência já trouxe algumas vezes para a live, o nosso querido Dr. Francisco de Biasi, né? Vou fazer uma live com ele novamente, nesse processo também, talvez voltado mais à atividade da meditação, né? Que ele tem um trabalho muito legal. Nós já fizemos algumas lives e é maravilhoso, né? Discutir, trazer todo esse conhecimento. William, quero te deixar extremamente à vontade para você dar um toque final para o nosso trabalho. O Instagram, infelizmente, ele tem tempo, né? Nós faremos uma outra oportunidade no Zoom, talvez com prática, inclusive, né? De trabalhar alguns comandos com as pessoas que possam estar começando o nosso trabalho. Quiser deixar uma mensagem, quiser fazer uma oração com o nosso grupo, quem está nos acompanhando, aqui nesse trabalho de integração com a mediunidade que eu te falei aqui no Sul, tem grupo de oração permanente, atuante, é um trabalho muito legal. Acho que, tenho certeza, quando você estiver presente pessoalmente, que vai contribuir no crescimento de um grupo de médium em desenvolvimento também, de espiritualidade, buscando realmente a espiritualidade, esse crescimento. Por favor, pode deixar sua mensagem para nós. eu acho que a mensagem maior que eu acho que a gente precisa ter é que a gente realmente, assim, acredite em cada um de nós mesmos, né? Que a gente possa se olhar, acreditar em você mesmo, na sua força, na sua espiritualidade, não esperar nada de fora, saber que nós realmente é que construímos tudo aquilo que nós queremos na nossa vida, né? E tudo está às nossas mãos. Então, nós não precisamos esperar pelo amanhã. Isso acontece a todos os instantes da nossa vida. A gente pode se posicionar como um filho de Deus, criador, co-criador dessa vida, né? No aqui e agora, no exato momento que nós estamos vivendo, nós temos a possibilidade de co-criar as coisas de acordo com aquilo que nós entendemos, sempre lembrando que quando a gente se conecta com amor, nós não agredimos ninguém. Nós não agredimos a vida, né? Nós estamos em consonância com o amor universal, né? E isso é extremamente importante. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao Adélio, agradecer a todos vocês que nos seguiram aí, né? E a toda a espiritualidade divina que nos acompanha, que o nosso Mestre Jesus possa entrar dentro do coração de cada um de vocês, afagar esses corações para que vocês realmente, assim, queiram se dar a oportunidade de se transformar, de se melhorar. Porque somos nós realmente que temos que ter a vontade, abrir o nosso canal para que a gente realmente manifeste toda essa luz divina que existe dentro de nós mesmos. Então, se a gente realmente deseja algo, que a gente abra o nosso coração para que esse universo possa atuar dentro de nós. Gratidão a todos vocês, gratidão a Adélio por essa oportunidade de estar aqui. Dr. William, não tem como mensurar o que eu sinto nesse momento por ter você, pela sua mensagem. Tenho certeza que tocou muito o coração de muitas pessoas. E quero convidar todos vocês que estão nos acompanhando
ainda não conhece a homeostase quântica informacional, quem vai nos assistir, essa live vai ficar gravada no Instagram. Em breve terei um treinamento, um curso online de 2 dias ou 5 noites. São 16 horas de treinamento, que é onde as pessoas vão conhecer essa metodologia, que eu sempre digo, HQI, homeostase quântica informacional, é um movimento de amor e pelo amor. É isso que se prega, né? Porque a partir do conhecimento e da autoaplicação desta metodologia, desta técnica, totalmente integrativa com qualquer área de tratamento, qualquer área espiritual, qualquer crença, qualquer religião, doutrina, filosofia, o que você esteja fazendo na sua vida, é possível integrar e potencializar muitos resultados. Então, eu sou eternamente grato pelo Criador me colocar. Eu tenho uma gratidão muito grande, Dr. William, porque na minha vida, eu sempre digo, Deus me coloca com as pessoas certas no momento certo. E sempre crescendo, sempre evoluindo. E não foi diferente com o professor Sérgio, que através dele eu conheci a sua pessoa, o seu trabalho um pouco, né? Tive o privilégio de ser seu aluno, como eu mencionei no início, né? Privilégio de ser colega na HQI, né? E te dou os parabéns por você ser esse profissional, independente de qualquer coisa, mas é um profissional que integra maravilhosamente todo o teu conhecimento e faz as pessoas se sentirem humanas, se sentirem vivas, se sentirem amadas. E é isso que nós precisamos aprender. Aprendi muito contigo hoje, tenho certeza que as pessoas aprenderam. Deixo o meu convite para seguir-nos nas redes sociais e ficarem atentos. Daqui a uns dias, nós estaremos abrindo as inscrições para os treinamentos de HQI. Gratidão, amor, paz e luz a cada um que nos acompanhou e a você, William. Vida longa, saudável. Obrigado, você também. E com uma espiritualidade cada vez mais forte, cada vez mais acessando o divino. Gratidão. Deus te ilumine e ilumine a todos. Obrigado.